Efésios capítulo 5, versículo 15 até o versículo 17 que nós vamos ler. Ouça com atenção a palavra do Senhor. Eu botei ali no telão, na NVI, se você quiser acompanhar, na Nova Versão Internacional, ou se não acompanha na sua Bíblia. A gente fala aqui qualquer diferença que possa haver mais relevante, tá bom? Ouça com atenção a palavra do Senhor que diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos orar, feche teus olhos. Deus, essa é a tua palavra que nós lemos. Te agradecemos, ó Deus, porque podemos ler com liberdade, ouvir e aprender. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo, Deus, que direciona a tua igreja, dá entendimento acerca da tua palavra. Em nome de Jesus, te pedimos que a palavra, a boa semente, caia em terreno fértil, que sejamos essa terra boa, para frutificar a tua palavra, Senhor, para a glória do teu nome, para frutos para o teu reino. Produza os frutos necessários para aqueles que tu trouxestes aqui nesta manhã. Assim nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma quando ele escreveu a carta aos Efésios, por isso que é uma das cartas da prisão, como Filemão, Colossenses e Filipenses. E para alguém que está preso, meus irmãos, privado da sua liberdade, entre aspas, presume-se que o tempo passa lentamente. Os dias demoram mais a passar, mas não para Paulo. Nesse trecho aqui que nós vemos na carta aos Efésios, nós vemos um autor que tem pressa em exortar os seus leitores para eles remirem o tempo, ou seja, a não perderem as oportunidades que o Senhor concede, aproveitando o tempo de maneira sadia, de maneira produtiva. A gente vê um autor aqui que claramente transparece um senso de urgência, que está preocupado em alertar os irmãos de Éfeso a terem cuidado com a maneira como eles vivem. Mas antes de chegar a esse ponto aqui da carta, em que ele vai destacar essa relação do tempo ou oportunidade e o modo de vida do cristão, Paulo faz um alerta bem claro para as atitudes daqueles que andam em trevas e daqueles que são filhos da luz. Ele faz um contraste, na verdade. Olha a tua Bíblia aí no capítulo 5, acompanha a leitura. Diz assim, eu quero ler, porque é interessante. Enquanto você vai se posicionando, deixa eu colocar aqui essa tela para ela não apagar, para facilitar a minha vida. Olha só o que o apóstolo diz no começo aí do capítulo 5, ele diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, que é idolatria, né? Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem
na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Então a gente vê aqui Paulo falando sobre o modo de vida dos crentes, e aqui fazendo uma distinção sobre aqueles que estão em trevas com aqueles que andam na luz. Versículo 8 ele diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito, olha só: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então veja como ele vem falando sobre essa distinção, esse contraste, né? E já dando ali uma informação para nós que vamos entrar numa outra parte do texto, que ele está falando sobre o modo de vida dos cristãos, adequado, né? Aqueles que são filhos da luz. E aí, a partir daqui, o autor se concentra em distinguir o caminhar dos insensatos ao caminhar daqueles que procedem sabiamente. Ele vai fazer essa diferença. Então, vamos mergulhar agora nesse trecho aqui da carta para aprender princípios de conduta fundamentais para termos uma vida espiritual saudável, baseada na sabedoria. Estamos aqui no pontapé deste ano em que vamos tratar da saúde da igreja. Neste primeiro culto aqui, meus irmãos, primeiro culto, né, de 2026, eu sou tentado a recorrer àquele velho clichê de ano novo, né? Aquele plano de cuidar melhor da saúde, entrar na academia, né? Começar a treinar, exercitar o corpo, modelar o shape, não é? Modelar o shape, eu nem sei como é que se fala hoje, ficar sarado. Sarado é coisa antiga, né? Ficar sarado. E aí, nesse espírito aqui de investir em um modo de vida mais saudável, o sermão de hoje vai oferecer a nós um treino básico para ter saúde espiritual. Treino básico. Nós veremos aqui 3 exercícios práticos para viver sabiamente. Movimentos simples, tá? Nada complicado, para fortalecer aí a nossa musculatura cristã. São esses aí, ó. Viver de modo digno do Evangelho, é o que nós vamos ver no versículo 15. Aproveitar bem o tempo que Deus nos dá. Versículo 16, buscar entender a vontade de Deus. É o que veremos no versículo 17. Está aí, ó. Treino básico para ter saúde espiritual. 3 exercícios práticos. Aqui no versículo 15, nós já vemos o primeiro exercício prático para fortalecer a nossa musculatura espiritual, ó. Viver de modo digno do Evangelho. Olha o que diz o texto: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Então veja, Paulo está exortando aqui os leitores a serem prudentes e não displicentes na maneira como eles vivem ou na maneira como eles andam. Na Almeida, Revista Atualizada, eles falam sobre isso, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Viver ou andar é um termo bíblico para conduta diante de Deus. Então, quando fala viver, como vocês vivem, como vocês andam, veja,
Paulo está falando sobre conduta diante do Senhor. Muitas vezes nós nos preocupamos muito mais com a nossa conduta perante as pessoas do que a nossa conduta diante do Senhor, não é? E na verdade, essa não é a primeira vez, mas a quarta vez que o apóstolo faz essa mesma exortação aos cristãos aqui nessa carta, mostrando o nível de importância, meus irmãos, que é o estilo de vida do crente, o estilo de vida e como esse modo de viver é importante na vida do cristão. Para entender melhor sobre essa maneira coerente ou saudável de viver ou andar do cristão, olha só o que Paulo diz, recua só um capítulo aí, em Efésios capítulo 4, versículo 1, olha o que ele diz. Efésios capítulo 4, versículo 1, ele fala: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Quando ele torna agora a alertar os leitores para a maneira como eles vivem, veja que Paulo está reforçando algo que ele já havia ensinado, né? Que um cristão precisa viver de maneira digna da vocação que ele recebeu. Na prática, meus irmãos, essa é uma maneira simples e sadia do crente andar ou viver neste mundo doente que nós vivemos. E aí eu recorro à poesia de Renato Russo, né? Quando ele diz: quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante, mas nos deram espelhos. E o que nós vimos? Vimos um mundo doente. Que vocação é essa que Paulo está falando, que nós recebemos e a qual nós devemos exercer? Que vocação é essa? Meus irmãos, nós somos vocacionados a sermos membros do corpo de Cristo. E essa vocação a qual Paulo se refere aqui é o chamado eficaz de Deus aos eleitos por meio do Evangelho. É esta vocação. Esse chamado, meus irmãos, deve estar refletido no nosso modo de vida. Os vocacionados pelo Evangelho têm uma mudança de vestes, como nós lemos aí, Efésios capítulo 4, versículo, abre aí na tua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 21, veja, diz assim: de fato vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Meus irmãos, o que é que nós vemos quando nós olhamos no espelho? Nós vemos o reflexo de um mundo doente, como menciona na sua poesia Renato Russo, ou nós vemos o reflexo de um pecador regenerado, como escreveu Jesus Cristo na cruz do Calvário? O que é que nós vemos quando a gente se olha no espelho? Meus irmãos, Paulo está falando sobre andar de modo digno do Evangelho. E isso requer uma conduta apropriada, uma conduta condizente com o chamado. Viver de modo digno do Evangelho significa viver de uma maneira coerente com o exemplo de Jesus. Após um ano aí que nós tivemos, que deixou marcas profundas na igreja, em muitos de nós, em mim, com certeza, é muito apropriado que a gente faça aquele clássico autoexame de começo de novo ciclo. É apropriado, não é clichê não. Mais um ano passou apressado, e a gente deve se perguntar: como eu vivi o meu chamado para ser corpo de Cristo nesse ano que passou?
Meus irmãos, o chamado para ser corpo de Cristo é a nossa vocação. Ser parte da igreja do Senhor exige de nós uma noção muito clara sobre isso. Ser membro de uma igreja não é simplesmente você ser um congregado, você tem um ponto de referência, eu congrego na base. Não, eu estou falando da noção exata da igreja invisível, da qual os crentes eleitos fazem parte. E nós temos uma vocação, que nós fomos chamados para desfrutar das bênçãos do Evangelho, mas não individualmente. Nós fazemos parte de um corpo. Nós temos um dever de sermos ramos frutíferos conectados na videira. Nos ensina o Evangelho de João, no capítulo 15. E esse é um alerta que Paulo está fazendo aqui para a igreja, meus irmãos. É um alerta para nós. Neste ano que nós estamos começando aí, é saudável para nós aquele bom e velho autoexame. Autoexame. Afinal, o que eu fiz de útil para o reino no ano que passou? Será que eu fui cuidadoso na minha maneira de viver? No meu modo de viver? Será que eu vivi de maneira digna da vocação para a qual eu fui chamado? É importante a gente não confundir vocação aqui com aptidão para determinada tarefa. Não é isso, tá? Vocação aqui tem a ver com um chamado comum a todo cristão verdadeiro, autêntico. A relação aqui é com estilo de vida, com modo de viver. Meus irmãos, muitos de nós cometemos o equívoco de buscar na igreja local, presta atenção, buscar na igreja local a satisfação que nós não temos na nossa vida lá fora, na vida da igreja. Nós acreditamos que a igreja deve oferecer sempre soluções para os nossos problemas, para as nossas frustrações da vida cotidiana. Mas existe algo que a palavra ensina, eu acredito que tem a ver com o que Paulo está instruindo os leitores de Éfeso. A nossa vida cotidiana deve trazer mais saúde para a igreja local do que a igreja local deve ser alvo das nossas expectativas de satisfação. Eu vou explicar melhor. Mas eu vou repetir isso. A nossa vida cotidiana, nossa vida, deve trazer mais saúde para a igreja do que a igreja deve ser alvo das nossas expectativas de satisfação. Muitos de nós buscam na igreja a satisfação que não tem no trabalho, a satisfação que não tem no casamento, a satisfação que não tem na família, buscam na igreja a satisfação que não tem em casa, que não tem nas amizades, ou seja, a igreja se torna um lugar cuja obrigação é trazer cura para as nossas infelicidades cotidianas. Não um lugar onde eu sou instruído na palavra, não um lugar onde eu compartilho com os meus irmãos as minhas fraquezas, as minhas bênçãos e as minhas lutas. Não é uma comunidade onde nós podemos ser úteis mutuamente. É um lugar onde eu encontro e quero encontrar cura para as minhas insatisfações. Pastor, eu acho que está faltando na igreja mais oportunidade de comunhão entre os irmãos. Aí eu pergunto para mim mesmo, eu estou engajado em uma pequena base, por exemplo, que é uma oportunidade que a igreja nos dá de comunhão? Eu participo dos eventos que a igreja proporciona? Eu já apresentei alguma sugestão para a liderança de como nós podemos ter mais comunhão entre os irmãos? Então veja, nós esperamos às vezes da nossa igreja que ela nos ofereça fórmulas de satisfação, quando o problema pode estar no nosso modo de viver. Nós esperamos às vezes que a motivação para estar aqui
ela venha de fora para dentro, quando a verdadeira motivação que o Evangelho provoca em nós deve vir de dentro para fora. Quando a Bíblia fala de conduta cristã, ou maneira como nós andamos, está falando do nosso modo de viver, do nosso estilo de vida, meus irmãos. E a nossa conduta cotidiana diz muito sobre quem nós somos em Cristo. Diz muito. Paulo está sendo claríssimo aqui com seus leitores, quando ele adverte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, sejam como sábios. Viver de modo digno do Evangelho, meus irmãos, é um exercício básico para a gente ter uma vida cristã saudável. E, consequentemente, a vida cristã saudável, cotidiana que eu levo fora da igreja, eu reflito dentro da igreja. Segundo exercício para termos saúde espiritual: aproveitar bem o tempo que Deus nos dá. Olha o versículo 16: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A versão Almeida vai falar sobre remir o tempo, né? No lugar de aproveitar ao máximo cada oportunidade. Remir o tempo nesse texto aqui é trazer de volta, comprar de volta, resgatar, no sentido aqui de tirar o melhor proveito possível do tempo que se tem. Meus irmãos, nosso tempo aqui na terra é curtíssimo, curtíssimo. A Bíblia diz que nossa vida é como vapor, lá em Jó 7,7. Tiago vai dizer que é como a neblina, né? Ora aparece e depois desaparece. Nosso tempo aqui na terra é curtíssimo. Basta ver como os anos estão passando, meus irmãos. Ligeiro, apressado diante dos nossos olhos. O que é a nossa vida, o nosso tempo aqui, se comparado com a eternidade? Não é nada. As palavras de Paulo aqui aos Efésios expressam um claro senso de urgência diante do pouco tempo que se tem e diante dos dias maus que a igreja primitiva vivia naquela época. Meus irmãos, nós devemos ter esse mesmo senso de urgência, porque os nossos dias também são maus, ou não são? E a urgência aqui não se trata apenas de pressa, mas de necessidade de fazer logo, urgente, o que precisa ser feito, não viver postergando decisões, atitudes que já deveriam ter sido tomadas por nós. A pressa aqui é de uma necessidade de fazer o que nós ainda não estamos fazendo, mesmo sabendo que estamos postergando. É isso que Paulo está falando: remir o tempo, aproveitar as oportunidades. Ele está dizendo para os seus leitores que os sábios não desperdiçam tempo com frivolidades, não perdem tempo como fazem os insensatos, e a gente perde tempo com muita bobagem na igreja. Tanta coisa importante para a gente fazer, a gente às vezes perde tempo com bobagem. Às vezes nós temos a insensatez, por exemplo, Paulo está falando dos insensatos, né? De dizer que a gente não tem tempo de vir para a igreja, né? Dizer que a gente não tem tempo para fazer a obra, a gente não tem tempo para tomar posse da oportunidade de desempenhar um serviço que o Senhor nos oferece. Às vezes podemos passar anos esperando pelo tempo ideal para servir, quando esse tempo ideal nunca vai chegar, porque o problema não é falta de tempo ou de disponibilidade, o problema somos nós. O tempo ideal não vai chegar nunca. Eu não vejo na Bíblia o Senhor chamando pessoas desocupadas. Não tem. O que nos falta é a compreensão de que remir o tempo, sobretudo, é aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá, meus irmãos, para fazer a obra para a qual nós fomos chamados. Estamos falando aqui
de modo de vida, de honrar o chamado, de viver dignamente de acordo com o chamado que nós recebemos. Veja o que Paulo escreve, só escuta, na sua carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Ele diz assim, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Enquanto temos, quando ele diz isso, quer dizer que haverá um tempo que não teremos mais oportunidade. A oportunidade é agora, de fazer o bem, aos da família da fé. Então veja que aproveitar oportunidades ou remir o tempo tem aqui a mesma forma que em Efésios capítulo 5, versículo 16, que nós vimos aqui. Um direcionamento especial para os membros do corpo de Cristo. É claro que nós devemos pregar o Evangelho, alcançar os de fora, alcançar toda a criatura, nosso dever, mas Paulo está exortando os cristãos aqui, especialmente a fazer o bem aos irmãos em Cristo, aos da família da fé, diz aí o texto. Em outras palavras, meus irmãos, não desperdicem as oportunidades para servir na igreja. Por quê? O texto diz, porque os dias são maus, e nós precisamos uns dos outros para passar pelos dias maus. E tudo começa na maneira como eu tenho vivido. Paulo diz, tomem cuidado com a maneira como vocês vivem, versículo 15. E esse cuidado tem relação com não cairmos na armadilha de levarmos uma vida cristã individualizada, na qual eu sirvo somente naquilo que me convém, nos dias que me convém, no ministério que me convém. Um corpo saudável, meus irmãos. Nós estamos falando da nossa vocação, qual é? Ser membro do corpo de Cristo. E esse corpo saudável, basicamente, ele é fruto de membros que atuam pelo bem comum. Ou seja, que se preocupam com o bem-estar do outro. Não apenas com o próprio bem-estar. Viver de modo adequado à nossa vocação tem a ver com aproveitar as oportunidades, cada oportunidade que nós temos para fazer o bem nesses tempos maus que a igreja vive. O termo dias maus, refere-se à batalha espiritual, meus irmãos, travada na vida do crente, contra forças malignas mesmo. Forças malignas que conspiram contra a igreja. Efésios capítulo 6, versículo 12 e 13, fala que a nossa luta não é contra pessoas, ou contra carne ou sangue, é contra potestades, contra poderes, autoridades espirituais, dominadoras desse mundo de trevas. Por isso, diz o texto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, diz o texto de Efésios capítulo 6, está revestido da armadura de Deus, meus irmãos. É necessário para que nós possamos resistir no dia mal. Se nós vamos para a academia, nós vamos treinar, nós colocamos roupas adequadas. Quando nós vamos treinar a nossa musculatura espiritual, nós temos que estar vestido adequadamente da armadura do Senhor, capacete da salvação, couraça da justiça, sandália do evangelho, escudo da fé, a espada que é a palavra de Deus, toda a armadura. Se nós estamos treinando a nossa musculatura espiritual, nós devemos nos vestir adequadamente. Por quê? Porque os dias são maus. São maus. Olha só, para você refletir. Insensatos desperdiçam oportunidades de servir. Sábios tiram o máximo de proveito do tempo que têm. Como é que nós estamos? Quem nós somos nessa história aí? O insensato perde oportunidades de viver o evangelho prático. Sabe? De viver uma vida cristã frutífera, em um ambiente terreno que por si só é mau, por causa do pecado.
Por fim, meus irmãos, terceiro exercício para viver de maneira sadia, espiritualmente, buscar entender a vontade de Deus. Versículo 17, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Paulo torna a focar na insensatez do homem, e já vimos aqui que não se trata de falta de inteligência, mas de sabedoria, ou de senso de oportunidade de servir ao próximo. Paulo está se referindo a esse tipo de sabedoria e em contraste com a insensatez. Notem que o texto ressalta a importância não apenas de sabermos qual é a vontade do Senhor, mas de compreendê-la. Saber os propósitos de Deus com a vinda de Cristo, com a sua morte na cruz, não basta saber, é preciso entendimento. Lembram lá do caso de Filipe com o eunuco, história que está narrada em Atos capítulo 8. A compreensão do texto bíblico explicado por Filipe para aquele etíope fez toda a diferença na conversão dele. Ele entendeu o que estava escrito no livro do profeta Isaías sobre o Messias, porque alguém explicou para ele. Então não bastava ele saber, ele precisava entender. Então vejam que ao mencionar a sensatez que há em compreender a vontade do Senhor, agora é importante, Paulo vai dizer, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Em outras palavras, busquem entendimento, se interessem, estejam interessados por obter discernimento da vontade do Senhor, queiram saber. Notem que compreender os propósitos do Senhor para a nossa vida tem relação direta com a busca, com o meu interesse, o interesse de encontrar respostas. Onde estão as respostas? Nas Escrituras. Caiu até o negócio. Alguém, por favor, pega o negócio. Onde é que estão as respostas para as nossas perguntas? Para a gente entender a vontade do Senhor? Nas Escrituras. Está na palavra do Senhor. Onde está a resposta? Em Cristo. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, diz, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam, ou conheçam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Aprendam de mim. Versículo 17 de Efésios, esse que está aí, nós aprendemos uma verdade maravilhosa, meus irmãos. A vontade de Deus pode ser conhecida por aqueles que procuram. Tem pessoas que não procuram e passam anos frequentando igreja sem saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida, porque não procuram, não tem interesse. E essa verdade não foi revelada por Paulo, não, mas sempre existiu na vida do povo de Deus. Em todo o tempo nós vemos um Deus que se revela, um Deus que se deixa conhecer, um Deus que fala todo o tempo da Bíblia, da vinda do Cristo para a remissão do seu povo, que revela um propósito salvífico por meio das Escrituras. Então, está aqui, para aqueles que buscam. Salmo de número 25, versículo 8 diz, bom e justo é o Senhor, por isso Ele mostra o caminho aos pecadores. Veja, buscar compreender a vontade de Deus, meus irmãos, compreender a vontade de Deus, deve ser uma preocupação primordial do crente para ter uma vida espiritual saudável. Deve ser prioridade na nossa vida,
essa busca, que em nossos planos, né, lista de planos para o ano novo, esteja ter mais anseio por conhecer a Cristo, ter mais fervor em aprender a sua palavra, que ao remir o nosso tempo, a gente não perca as oportunidades de compreender a vontade do Senhor também, para nós, revelada nas Escrituras. Revelada nas Escrituras. Aqueles que buscam viver sabiamente têm como alvo conhecer a vontade do Senhor. E uma vez que compreende a vontade do Senhor, ele procura viver, ter uma vida espiritual saudável, a partir do conhecimento. Aleluia. E aqui, meus irmãos, nós tornamos ao início aqui da exortação de Paulo, para nós hoje, sobre o cuidado que o crente deve ter com a sua maneira de viver. Viver de modo digno do Evangelho, aproveitar bem o tempo que Deus nos dá, buscar entender a vontade de Deus. Está aí, ó. Treininho básico para ter saúde espiritual. Eis aqui, ó, 3 exercícios fundamentais para ter uma vida espiritual saudável, à luz desse maravilhoso texto da carta aos Efésios. Senso de urgência de Paulo aqui, né, meus irmãos? É algo que nós precisamos ressaltar mais uma vez ao concluirmos a mensagem. A vida do apóstolo mostra, a vida de Paulo mostra um homem que agia como quem não tinha tempo a perder. O ministério dele, veja quantas igrejas ele fundou. Quantas sementes ele plantou. Quantas pessoas ele alcançou. Sem medo. Ele não perdia tempo. Quando ele estava preso, ele tinha pressa, ele escrevia cartas. Em Roma, ele evangelizava o carcereiro. Paulo não perdia tempo. Homens que vivem sabiamente não fazem da vida um eterno postergar de atitudes. Não temos mais tempo, meus irmãos, para ficar vivendo, deixando para amanhã o que nós precisamos fazer hoje. Não temos tempo a perder mais. 2025 passou voando. E nós não sabemos o que nos espera neste ano de 2026. Mas nós sabemos o que o Senhor espera de nós. Que não vivamos a nossa vida como insensatos, negligenciando a nossa vocação. Qual é a vocação? Ser membro do corpo de Cristo. Perdendo oportunidades de servir ao próximo. Não podemos perder a oportunidade de servir ao próximo, de pregar o Evangelho. É isso que o Senhor espera de nós. Não sabemos o que o ano nos reserva, mas o que o Senhor espera de nós sabemos. Não podemos passar mais um ano procurando satisfazer as nossas vontades, no lugar de buscar compreender a vontade do Senhor para nós. Por fim, meus irmãos, neste primeiro culto deste ano, que nós possamos simplesmente agradecer pela graça de nós sermos vocacionados, ou seja, de termos uma vocação para ser membro de um corpo, que nós possamos externar o nosso louvor agora, a nossa gratidão, porque um dia o Espírito Santo nos tocou para ser parte do corpo de Cristo. Aleluia, aleluia. Que nossos pedidos aqui de ano novo esteja aprender mais de Cristo, aprender mais de Jesus, onde nós encontramos descanso no dia mau,
onde encontramos refrigério em qualquer circunstância. Nossa saúde espiritual depende disso, meus irmãos, de como nós vamos remir o nosso tempo em tempos tão difíceis como nós passamos, estamos vivendo, e tempos que passam tão rapidamente. O que nós vamos fazer com o nosso tempo é aquilo que a gente precisa se questionar. O que Deus espera de nós está aqui. Treino básico aí para ficar fortinho espiritualmente. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, louvamos o teu santo e bendito nome. Te agradecemos pela tua palavra que nos instrui, nos exorta, nos mostra o caminho, Senhor, daquilo que tu espera do teu povo. Que vivamos de maneira digna da vocação que recebemos, do chamado que recebemos, para sermos úteis, para que sejamos membros uns dos outros, para que possamos servir, para que possamos discernir a tua vontade, Senhor, para que possamos remir o nosso tempo aproveitando as oportunidades que o Senhor nos dá. Que nós possamos, Senhor, viver um evangelho prático, mais prático neste ano de 2026. Não deixemos oportunidades passarem, criemos oportunidades. Sejamos proativos diante daquilo que nós recebemos como chamado e vocação. Que tudo glorifique o teu nome, Senhor, porque não temos tempo a perder. Obrigado, Senhor, porque tua palavra nos instrui, mas que não seja só mais uma palavra, Senhor, que nós deixamos ouvir e muitas vezes compreendemos e não fazemos nada. Que a tua palavra nos incomode, para que frutifiquemos para o teu reino e honremos o chamado que recebemos do Senhor. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus, te agradecemos. Amém.